horário que você esteja vendo esse vídeo. E o seguinte, vamos falar hoje de função matemática, né? Função matemática, vamos falar apenas função, não é equação. E função matemática também não é função no sentido genérico dessa palavra, né? Ou em umas áreas científicas como função química, função, por exemplo, no dia a dia que o pessoal utiliza, tal pessoa vive em função dos filhos. Essa função é mais uma palavra genérica, e no caso de função matemática é um conceito específico e pode ser detalhado da seguinte maneira: pode ser substituído por outras palavras, como por exemplo associação, relação ou mesmo transformação. Então, inicialmente, uma função ela atua em elementos de um conjunto não vazio. Pode se definir função vazia, mas seria mais teórico, né? Menos prático. E aí você teria, mais abstrato. E aí você teria o conceito de função, pega elementos de um conjunto que a gente vai chamar de domínio e transforma em elementos de outro conjunto. Na verdade, esses elementos pode ser chamado também a palavra transforma, mas se associa, já que, por exemplo, você imagina que esse conjunto é os números reais. Você pega a função x mais 1, e aí você transformaria, em tese, o 2 no 3, né? Já que você pega um elemento do domínio x e transforma no x mais 1. Então, de fato, o 2 sempre será o 2, nunca virou o 3. Porém, ele foi associado com o 3 através dessa função x mais 1. E aí, esse conjunto que você está associando vai ser o chamado de contradomínio. Então, inicialmente, você tem os elementos do domínio e o contradomínio. Geralmente, um desses conjuntos é o conjunto dos números reais, por isso que é chamado de função real ou funções reais. E aí você pode imaginar, por exemplo, dependendo do contexto, objetos, animais, enfim, pega o domínio do seu conjunto, o conjunto dos peixes, por exemplo. E aí no conjunto dos peixes você associa cada peixe ao seu peso, que é um número real. Então, que essencialmente esse número real está associado com o número de prótons existente no seu prótons e nêutrons existentes neste animal. Então, nesse caso, a função ela pega um animal que está num certo conjunto, você pode imaginar uma fazenda, outros tipos de animais, e associar a sua massa, também considerado como biomassa, por ser uma massa de objetos de animais vivos. E aí você vai ter esse tipo de função. Note que o peixe ele não é transformado naquele número, né? O peixe continua sendo um peixe e o número continua sendo um número lá. Porém, ele é associado, né? Isso pode ser, por exemplo, das pessoas também, né? Pega um conjunto de pessoas, um conjunto de alunos, e você associa para cada aluno o seu peso ou a sua altura, são números reais. Você pode pensar funções mais específicas que pegam domínios de objetos e associam a outros objetos também. Você pode pensar, por exemplo, num conjunto de bolas e associa com, por exemplo, o tipo de esporte que é praticado com aquela bola. Por exemplo, bola de basquete associa com o basquete, e aí são objetos, ou com a cesta do basquete. A bola de futebol associaria com a rede, a bola do vôlei com a quadra, e assim você vai ter uma associação entre objetos. Existem tipos específicos de funções que são injetivas, sobrejetivas e bijetivas. Bem, esses tipos específicos podem ser, por exemplo, inicialmente a gente pode pensar nas injetivas, que pega objetos diferentes, são associados a resultados diferentes ou imagens diferentes, que é o que a gente chama, o elemento associado é chamado também de imagem da função naquele objeto. E aí você pode imaginar, por exemplo, uma função que vai associar cada aluno à sua matrícula. Então, alunos distintos são associados com números naturais distintos, que é o número da matrícula. Não vai ter dois alunos com o mesmo número de matrícula. Então, nesse caso, a associação ela é feita de maneira distinta. Então, essa função é dita injetiva. De outro modo, você diz que se o resultado ou a associação, né, deu igual, então o elemento do domínio seja igual. Isso é a contrapositiva, é um argumento matemático que diz que se f de x é igual a f de y, então x igual a y.
Mas a ideia de injetividade é que se você tem x diferente de y, então f de x é diferente de f de y. Ou seja, se dois elementos são distintos, o resultado, que é o f de x, é diferente desses dois elementos e o outro seria o y. Tem a função sobrejetiva. Sobrejetiva, no contradomínio não sobra nada, né? Então, você tem, sobra zero, né? Você tem, por exemplo, f saindo no domínio e chegando em por exemplo, dos números naturais. Você pega a função f de x associando a x, pega o próprio x e associa ao próprio x. Então, se você pega o 2, associa com o 2, o 3 com o 3. Então, todos os elementos no x vai ser associado. Então, você pode pegar outra função também, que seria, você pega os elementos, considere só números naturais como domínio dessa função. Você faz o seguinte, se um número for natural, você vai ter duas características, ele é par ou ímpar. Se ele for ímpar, você associa a ele mesmo. E se ele for par, você divide por 2. Então, essa função vai associar todos os números naturais na imagem. Porém, ela não vai ser injetiva. Então, você vai, por exemplo, o f do 2 seria 1 e o f de 1 também é 1. Então, você tem elementos aí. Porém, todos os ímpares vão ser abordados ali na imagem, porque se o número é ímpar, ele aparece lá. Todos os pares também, porque se um número é par, duas vezes ele também é par. Então, o f de 2x é igual ao x e aparece também na imagem. Então, a função é sobrejetiva. Quando uma função cumpre as duas características, que é ser injetiva e sobrejetiva, então ela é dita bijetiva. Ou seja, existe uma associação para cada elemento no domínio, existe também um no contradomínio. Você pode imaginar essa função como sendo uma equivalência entre os dois conjuntos. Por exemplo, se você pega os inteiros, que é naturais, positivos, e o zero, e associa x mais 1. Então, todo número, se x mais 1 é igual a y mais 1, cancelando 1, você tem que x é igual a y. Porém, também todo número inteiro vai aparecer como sendo x mais 1 de algum x, por exemplo, 25. Então, ele é o x mais 1 do 24. 13. Então, você fizer o f de 12, vai dar exatamente 12. E assim vai. 13, né? E aí você vai ter essa função que é sobrejetiva e ela também é injetiva. Então, isso seria um tipo de função que também é chamada de biunívoca ou 1 para 1, que ela associa cada elemento do conjunto domínio, um único elemento do conjunto contradomínio, e ela também vai ter o que a gente chama de função inversa. A função inversa seria uma função que desce mais do que a outra função fez. Posso dar mais detalhes no próximo vídeo, mas a função inversa, ela é simplesmente, por exemplo, se a função é somar x mais 1, a função inversa vai ser subtrair 1. Então, se eu levo o 22 no 23, a função inversa vai levar o 23 de volta para o 22. Então, é como fazer o caminho inverso. Se você imagina os conjuntos de setinhas, ela vai inverter o caminho, a direção das setinhas, né? Na verdade, o sentido das setinhas. Bem, então por aqui ficamos com o conceito de função. Mais detalhes podemos dar em próximos vídeos. Mas é isso, não precisa se assustar com o conceito de função. Tem o domínio contra domínio, a imagem da função. Esses conceitos podem ser detalhados de maneira mais à frente em outros vídeos. Então fiquem atentos. Então, até mais. Out.